No Jetpack Compose, o gerenciamento de estado é uma etapa fundamental para que a gente dê vida ao nosso aplicativo. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito do que é estado, gerenciamento de estado, as possibilidades que a gente tem, padrões comuns, para que você saiba como que você pode enxergar essa ferramenta e o quão ela é importante dentro dos nossos aplicativos. E considerando que você já sabe esse conteúdo, caso você não saiba, eu vou deixar aí no card, na descrição e assim por diante, eu quero avançar para a próxima etapa, que eu imagino que é o que você está procurando, que é entender como que você faz a implementação desse recurso que é muito importante utilizando o View Model, que é um outro componente dentro aqui do Android que permite com que a gente tenha mais segurança nas nossas soluções e é o componente recomendado para fazer aí o gerenciamento de estado. Então agora a gente vai ver como que a gente pode fazer isso. Então para isso eu vou voltar na minha tela principal e um ponto importante que eu quero deixar bem claro é que todas as informações ou até mesmo se você quer se aprofundar nessa etapa de onde que você armazena aí o seu estado, essa página da documentação que tem o título Where to Host State, que seria onde você vai elevar o seu estado, vai ter todas as informações que você precisa. Eu não vou seguir estritamente as implementações que são apresentadas aqui, até porque tem sim uma certa complexidade. Então a minha intenção é só fazer uma introdução de como que você utilizaria o seu View Model e como que seria isso um pouco mais na prática, de uma maneira bem mais simplificada, tá bom? Aí se você tiver uma dúvida mais específica, quiser uma implementação mais complexa, aí eu sugiro que você coloque aí nos comentários para que dessa forma a gente consiga discutir ou até mesmo possa considerar um vídeo futuro. Então, dadas as informações, é importante agora a gente voltar no Android Studio e entender o que a gente vai fazer. Basicamente também eu vou estender ali o que eu fiz no vídeo anterior em relação ao gerenciamento de estado, que eu implementei aqui o computador e fiz aí essa demonstração, trouxe toda essa introdução. E nessa implementação eu cheguei a um resultado onde a gente tem um computador, um composable, que vai ter a implementação stateless e também a implementação stateful. Então a gente já sabe o que cada uma dessas coisas significa e quando a gente começa a introduzir o View Model, a ideia é que essa implementação que é stateful, ela meio que suma, porque o View Model vai ser o responsável em lidar com o estado. É lá que a gente vai elevar o nosso estado e vai fazer todo esse gerenciamento, tá bom? Então, dado que essa implementação que é stateful, ela suma, basicamente eu vou apagá-la daqui, tá bom? Então, eu apaguei essa implementação, eu utilizo também essa implementação no nosso preview e basicamente no preview aqui eu vou simplesmente fazer o uso do counter que tem a nossa versão stateless. Então é só mandar aqui o count, vamos mandar aqui o count, eu vou deixar como 0. E os eventos a gente só implementa para poder compilar, tá bom? Não precisa fazer uma implementação complexa nem nada, é só para poder compilar mesmo, tá bom? Aí o preview vai funcionar da mesma maneira de antes, deixa eu só colocar os argumentos em linhas separadas para a visualização ficar mais simples. E pronto, a gente fez aqui tudo bonitinho, não temos mais a versão stateful. Aí como eu comentei, vai ser no View Model que a gente vai estar lidando com isso. Aí só para a gente fazer ali uma introdução super rápida do View Model, basicamente vai ser uma referência especial aqui do Android, que tem a responsabilidade de integrar com o ciclo de vida de componentes que vem do próprio SDK do Android, como é o caso do ciclo de vida de uma Activity. Quando a gente trabalha com a Activity, a gente começa a entender um pouquinho mais do baixo nível ali do Android, a gente vai perceber que é uma referência que a gente vai ter alguns eventos, como por exemplo o evento de criação, evento de inicialização, evento de resumo para saber que aquela Activity está em execução, de pausa, de para, de destruição e assim por diante. E cada um desses eventos, eles são importantes para a gente entender se o nosso código precisa ainda ser executado ou não. E o View Model ele vem justamente para garantir que a gente consiga ter maior controle sobre isso. Então, por isso que ele é recomendado de ser utilizado para fazer o gerenciamento de estado que envolve essa parte da nossa tela. Então, é essa introdução que eu quero passar para você ter essa informação que é muito importante. E sim, eu recomendo que depois que você ver esse vídeo, que você quiser se aprofundar, vá na documentação e faça uma leitura mais aprofundada a respeito do View Model. Então, essas são as informações importantes sobre esse componente. E agora que eu passei essa informação importante,
Vamos entender como que a gente cria um ViewModel. Então, para isso, eu venho aqui no projeto, eu vou criar um pacote dentro aqui de UI, porque vai representar essa parte ainda de interface de usuário, e vamos criar um pacote chamado de ViewModels, porque aqui a gente pode criar mais de um. Então, ViewModels, a gente vai lá e cria o pacote. É muito comum criar ViewModels dentro do projeto Android, tá bom? Então, é importante você ter isso em mente. E dado que a gente vai criar um novo ViewModel, a gente precisa pensar para qual que é o motivo, né, que esse ViewModel está sendo criado. Nesse caso, vai ser um ViewModel que ele vai fazer essa parte de computador, tudo bem? Então, como que a gente poderia nomear esse ViewModel? A gente pode criar uma classe aqui no Kotlin, e essa classe vai ter o nome de counter, porque a gente quer representar algo que seja do nosso computador, e então a gente vai ter um sufixo para poder falar que vai ser um ViewModel para esse computador. Então seria counter ViewModel. Basicamente é isso. Quando a gente faz isso, a gente está indicando que queremos um ViewModel, só que não é o suficiente para ser um ViewModel, assim como uma Activity. Escrever main Activity não representa ali uma Activity em si. Então, aqui também a gente vai ter que fazer uma extensão de uma referência de ViewModel que vem do pacote androidx.lifecycle. Então veja que sim, ViewModel ele é feito para lidar com essa parte de ciclo de vida, tá bom? Então, temos ali o nosso ViewModel, a gente pode dar o Alt Enter. E a partir desse momento, deixa eu até minimizar esse simulador, né? A gente tem o nosso ViewModel, tá bom? Aí vem aquela questão, né? Dado que a gente tem o ViewModel, como que a gente faz então para reutilizar, para criar instâncias e assim por diante, né? Eu acho que é importante a gente falar disso. Para criar instâncias a gente tem diversas maneiras. Uma que você poderia pensar seria só colocar counter ViewModel? Até poderia ser, né? Só que o ponto é que quando a gente faz a criação do nosso ViewModel dessa forma, a gente não faz a integração do ViewModel com o ciclo de vida do componente do Android que está chamando ele. Ou seja, toda aquela habilidade que ele tem de integrar com o ciclo de vida, rodar nos momentos certos, parar no momento certo também, deixa de existir. Então, para que a gente tenha essa integração, vão existir ferramentas que criam um ViewModel e vincula com quem chamou, que seria, por exemplo, essa funçãozinha que é a ViewModels. Dentro dessa função, a gente vai conseguir fazer uso dela, mandando a referência do nosso ViewModel, e então, internamente, vai ter toda essa integração para poder criar o ViewModel para a gente. Então, por exemplo, eu chamei o ViewModels, veja que ele já abre ali, eu até esqueci o nome, né? Vou chamar de sinal de menor e de maior, né? Ele abre esse sinalzinho pra gente, que é pra gente determinar aí o generics. E aí no generics a gente fala qual que é o tipo de ViewModel que a gente espera, que nesse caso é o counter ViewModel. É importante ressaltar que o tipo necessariamente precisa estender de ViewModel para funcionar, e aí dessa forma a gente pode sim criar a instância que a gente espera. Então ele colocou ali o counter ViewModel. Aí para poder receber essa instância, inicialmente a gente pode colocar com igual, deixa eu até estender aqui o código, o Ctrl Shift F12, e o que ele vai criar para a gente aqui vai ser um lazy de counter ViewModel. Dado que é um lazy, a gente não vai utilizar essa referência caso a gente chamar diretamente. Aí o que a gente pode fazer é utilizar algumas técnicas do Kotlin para utilizar essa instância quando a gente chamar, que pode ser a partir da delegação do by. Quando a gente faz a delegação de by, internamente ele vai fazer uma implementação de código que no momento que a gente chamar esse ViewModel, ele vai criar o ViewModel pra gente e assim por diante. Assim como seria uma inicialização de lazy de uma property qualquer. E agora que a gente fez isso daqui, basicamente a gente pode trabalhar com o nosso ViewModel para fazer o gerenciamento de estado. Então, já que é o ViewModel que vai fazer o gerenciamento de estado, o outro ponto importante é que esse mutable state que a gente criou ali, que a gente manualmente está manipulando, a gente vai apagar. Aí, é claro, nesse momento nosso código deixa de funcionar. Afinal, a gente estava esperando aquele count, a gente estava fazendo gerenciamento de estado, certo? E agora a gente precisa aí modificar o ViewModel para que ele ofereça isso para a gente. Então, no ViewModel, basicamente, a gente vai adicionar as propriedades, funções, e vai fazer todo aquele comportamento de aumentar, diminuir, manter ali o estado do computador e assim por diante. E aí você pode fazer da maneira que você preferir. Se você quiser usar o mutable state, você pode. Mas o que eu quero mostrar para você é o jeito que basicamente vai ser a maioria dos exemplos ou a maioria dos códigos que você vai trabalhar. Se você volta aqui na documentação, lá onde a gente teve a introdução sobre gerenciamento de estado, lembra que tinha os tipos que são suportados, que seria esse Order Supported Types of State. Pois é, aqui a gente tem o nosso flow, a gente tem ali o nosso live data, a gente tem a React e assim por diante. E é mais ou menos
nessa linha que a maioria das implementações de ViewModel vai seguir. Aí quais são as razões por isso, né? A primeira razão é que o nosso ViewModel não fica totalmente acoplado ao nosso Jetpack Compose. Então, se a gente quer fazer o teste apenas dessa lógica de tela, fica muito mais simples se a gente utiliza uma referência que não depende totalmente do Jetpack Compose. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, que ainda está relacionado a isso, é que a gente consegue também reutilizar essa nossa mesma lógica de tela em outros sistemas de visualização, como é o caso do sistema de views de Android. Ainda assim, vai ser um mecanismo que a gente pode utilizar nos projetos. Pode ter telas que utilizem View, telas que utilizem Jetpack Compose, e ter uma solução flexível que funcione em ambas vai ser interessante. Ou até mesmo, se você começar a trabalhar com Kotlin multiplataforma e quiser ainda usar essa teoria de ViewModel, também você poderia reutilizar esse código. Então veja que trabalhar com soluções, vamos dizer, mais genéricas, vai ter esses benefícios. E se a gente vai para soluções mais específicas, que só podem rodar no Jetpack Compose, a gente vai ter essas restrições. Então por isso que é encorajado, dentro do ViewModel, a gente trabalhar com essas outras referências. Aí, como eu até comentei, a minha preferência seria o Flow, porque já vem ali do Kotlin, coroutines e assim por diante. Vai ter toda a característica de uma solução reativa. E a gente vai ver isso acontecendo. Então, vamos voltar aqui no nosso ViewModel e vamos entender como que funciona. A implementação vai ser baseada em um padrão que é muito comum aqui no Kotlin, que é oferecer uma property que vai ser apenas de leitura, ela não pode fazer nenhum tipo de alteração, e uma outra property que ela sim pode fazer as alterações e vai falar para a property de leitura quando ocorrem essas alterações. Como que funciona? Basicamente a gente cria essa que pode alterar, e nessa que pode alterar a gente pode colocar como val, porque a referência do flow que pode alterar, ela permite alterar com métodos internos. Então basicamente o que a gente precisa é dar o nome, poderia ser count, e agora sim a gente coloca esse tipo. Qual que é o tipo que pode mudar? Dentro do Flow, a gente vai ter uma outra variação chamada de Mutable State Flow. Mutable State Flow vai ser meio que uma outra variação do Flow que ele vai receber um valor inicial e não depende que outras chamadas que fazem ali a leitura das emissões façam a chamada e então emitam o valor. Ele já vai ter esse valor internamente. Caso você não tenha a mínima ideia do que eu estou falando, basicamente é o que a gente chama de hot ou cold flows, que aí sendo o flow padrão ele é o cold, ele precisa que alguém chame e faça a leitura da emissão para começar a emitir os valores, e o hot ele sempre vai ter o valor desde a sua existência, mas também ele pode permitir que outras pessoas leiam. A parte interessante do hot, que é esse state flow, é que a gente consegue de fato fazer toda essa manipulação de alterar, atualizar o valor em qualquer ponto do nosso código e também já existir um valor inicial e não ser tão dependente assim dessa leitura reativa, como é o caso de um collect. Então, sendo muito objetivo, é essa explicação que eu consigo passar para você, para que a gente não estenda tanto. E quando a gente coloca o Mutable State Flow, a gente precisa determinar qual que vai ser o tipo de dado que ele vai lidar, que nesse caso é um int, certo? É um int que vai representar ali o nosso count. Aí é só colocar que a gente está fazendo ali uma instância dele, e durante a sua instância, dependendo do valor que a gente coloca, a gente precisa mandar um valor que vai ser o inicial. Como eu falei, durante a sua criação ele vai ter esse valor. Então por isso que ele tem essa característica. Se fosse um flow, não era necessário colocar um valor inicial, é só durante a chamada de emissão. E agora que a gente criou esse count, que é a versão que vai ser mutável e interna, a gente cria a versão que vai ser pública, que a gente pode ler, que quem tiver interessado pode fazer aí essa leitura. Então, por exemplo, a gente chama de count, e nesse momento é um ponto legal de comentar, que dado que vai ser exatamente para o mesmo objetivo, né, que é mostrar o computador, nesse padrão, quem fica privado também tem uma variação no seu nome, que é colocar um underline na frente. E aí, dessa forma, a gente indica que essa implementação mais interna, ela vai ser um suporte para essa mais externa, que vai ser só de leitura. Aí, para fazer, no caso, o uso da versão só de leitura, a gente utiliza a versão que pode ser alterável e transforma em um state flow apenas, sem ser um mutable, a partir dessa função chamada de asStateFlow. Então, ocorre uma conversão e a partir do momento que esse count, que é o underline count, que é a parte mutável, é alterada, automaticamente ele vai alterar essa outra parte que é só de leitura. Então, esse é o padrão que a gente utiliza. Utilizamos aqui para int, mas poderia ser uma string,
poderia ser outros objetos, poderia ser uma lista, enfim, é basicamente assim que a gente trabalha, tá bom? Novamente, esse é um exemplo simples. Vai ser muito comum a gente lidar com objetos que dentro desse objeto vai ter um inteiro, uma string, lista de usuários, lista de não sei aonde, vai ter diversas informações. Aí o que vai mudar é só o tipo de dado e a complexidade que esse tipo de dado ele vai oferecer pra gente, tá? E agora que a gente fez isso, lá no nosso Compose, no nosso Composable, a gente já pode começar a utilizar. Então você poderia, por exemplo, pegar o ViewModel e fazer um ponto count. É uma maneira que você pode fazer, por exemplo, né? É claro, só fazer isso não é o suficiente, precisa fazer algumas conversões. Então, o que eu sugiro inicialmente é que você até mesmo crie variáveis para que você faça todas as conversões necessárias, faça todos os códigos necessários antes de mandar o valor para o Composable. Então, vamos criar um count. E aqui dentro desse count a gente vai começar inicialmente com o ViewModel.count. Inicialmente a gente vai começar dessa forma. Aí agora vamos entender o passo a passo, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter um state flow, que é só aquele flow de leitura. E como a gente já sabe, essas implementações reativas, elas não conseguem atualizar o Compose. Tem que converter para o state. Então o que a gente faz aqui é uma conversão a partir do collect as state, assim como a gente pode ver na documentação. A gente vai ter sempre essas funções de conversão. Se você está utilizando alguma biblioteca que não tem, aí você precisa criar. Então tem esse detalhe também, né? Então se é Flow, Live Data e o Rex 2 e o 3, você não tem esse problema, você só precisa chamar esses conversores. Aí no momento que você utiliza esse conversor, é importante deixar bem claro também que dentro dessa chamada, a gente vai fazer uma conversão direta para state. Então, se você quer pegar o valor, você faz o ponto value, ou então você utiliza aquela implementação de delegação, assim como a gente faz no mutable state of, certo? Então aqui você pode fazer também. E veja que agora o nosso count ele já apresenta o valor esperado, tá bom? Aí é claro, né? Isso não é o suficiente para funcionar. Afinal, esse count ele não pode alterar o seu valor. Quem vai fazer isso agora vai ser o ViewModel internamente. Então, o que a gente faz nesses casos? Basicamente, o nosso ViewModel ele pode oferecer métodos de alteração. Então, a gente pode fazer um fun increase, por exemplo, que ele não vai pedir para você mandar nada, e um outro que seria o fun decrease, que também ele não vai pedir nada. Só que internamente, dado que a gente tem toda essa estrutura reativa, a gente pode fazer a manipulação. Então, por exemplo, count, a gente pode fazer um count mais aqui no increase. É claro, né, dado que ele é um state flow, nesse caso um mutable state flow, a gente tem que utilizar as ferramentas que permitem fazer essa alteração. Nesse caso, é utilizar o ponto value, e nesse ponto value já vai ter uma implementação que faz essa alteração para a gente, dado que é um inteiro, tá bom? Aí a gente faz o count mais no increase e o count ponto value menos no decrease. É basicamente isso, tá bom? Voltando aqui no nosso código, a gente coloca o ViewModel.increase para o evento de increase, certo? Que é o increase count. E aqui a gente faz o ViewModel.decrease para o caso em que a gente quer diminuir. Então veja que agora, com esse código que a gente fez, a gente não está mais sendo responsável em lidar com a manipulação, com o gerenciamento de estado. Tudo foi delegado para o nosso ViewModel. Vamos executar o código e ver se funciona, né? Vamos lá. Bacana, executamos o código e vamos aumentar. Veja que ele está aumentando e também ele diminui. Então, funcionou sim a nossa solução. E agora eu vou aproveitar para fazer alguns comentários que podem ser bastante pertinentes, né? Que seria o seguinte, olha, a gente não usou o remember aqui, né? E todo esse código do ViewModel está em composição. E sim, realmente, isso aconteceu. E o grande detalhe de usar o ViewModel dessa forma é que quando a gente cria o ViewModel utilizando o Factory, etc., a gente sempre vai reutilizar a última versão, ou melhor, instância que foi criada com base no Composable que a gente utilizou. Então ele vai criar apenas uma única vez e quando ocorrer as recomposições ele não vai criar outra, ele vai reutilizar o que já existe. Então isso é uma das vantagens também. A gente não precisa estar lidando com o Remember, isso é muito interessante. Outro detalhe é que o ViewModel, por sua vez, ele mantém essas informações, dado que ele é uma instância reutilizada. Então, mesmo que, sei lá, aconteça esses eventos, recomposição, etc., ainda é mantido o valor que foi criado lá no nosso ViewModel. Então, esse é um outro ponto importante.
Aí aqui mais abaixo, onde a gente faz o collect as state, também vai ter toda essa ideia de que a gente não vai meio que sobrescrever esse valor, né? Tudo já é feito para que a gente apenas faça ali a leitura, e dado que a gente vai fazer apenas a leitura, quando for modificado ali a versão que ela é mutável, ela só vai atualizar a de leitura. E é assim que funciona o nosso código. Inclusive, né, o que está acontecendo aqui é um outro padrão que é muito esperado aqui dentro do Jetpack Compose, gerenciamento de estado e assim por diante, que é conhecido como UDF. Se eu não me engano, vem de Unity Directional Data Flow, né? Que seria justamente ali a ideia de você ter apenas uma única direção do seu dado. E aí, o que está acontecendo de única direção do dado? Basicamente, no ViewModel, ele só está descendo o dado que precisa ser lido, e os eventos de mudança estão subindo para o ViewModel. E aí, quando sobe para o ViewModel, ele faz o que precisa saber e desce novamente aqui com o valor esperado. Então, ele vem muito com essa característica. Se você quiser saber mais sobre essa ideia de UDF, dentro aqui do Compose, se eu não me engano, Think in Compose, ele fala mais a respeito desse cara. E vamos ver se é esse nome aí que eu comentei, né? Então, Deixa eu ver aqui. Eu vou até tentar fazer um filtro. UDF. Não sei se ele vai apresentar o Unidirectional. Ele não apresentou nesse carinha. Se eu não conseguir achar aqui rapidamente, aí eu vou tentar colocar depois aí no vídeo, na descrição, que aí vai falar mais a respeito disso, né? Mas basicamente é isso que está sendo apresentado aqui, tá vendo? O nosso dado ele desce, mostrando ali para os nossos composables, e aí os eventos eles sobem. Então isso que é o nosso UDF, tá bom? Enfim, esse era o ponto que eu queria mostrar para você. Veja novamente como é que ficou o código. Agora essa parte aí do nosso gerenciamento de estado foi para o ViewModel, e um ponto muito importante é que essa foi uma implementação simplificada, tá bom? Novamente, dentro do nosso ViewModel, tende a trazer uma implementação bem mais complexa, com mais lógica e assim por diante. Mas a característica vai ser muito similar ao que a gente está vendo aqui. A gente tem um ViewModel que ele vai oferecer o estado e você vai fazer a leitura desse estado, e quando você tiver que mudar alguma coisa, você vai elevar esse evento, vai falar que o evento aconteceu e vai delegar para o ViewModel, e ele é o responsável em fazer essa modificação para você, tá bom? Então, deixa eu voltar para a tela grande, deixar os recados finais. É muito importante que você faça um comentário indicando o que você achou. Eu sei que é um tema um pouco mais complexo, então pode parecer confuso, e é esse o momento que você tem que aproveitar para trazer aí as suas dúvidas, comentários, compartilhar o que você já implementou, o que você faz no seu dia a dia, porque é só assim que a gente aprende cada vez mais a utilizar as ferramentas aí que são importantes dentro aí do Jetpack Compose, tá bom? Aí eu quero deixar aquele recado para você deixar um like, se você ainda não é inscrito, considerar a inscrição para cada vez mais a gente criar relevância dentro aqui do YouTube e eu trazer cada vez mais conteúdos que são interessantes para vocês. Então era isso que eu queria passar para você. Um abraço, valeu, falou!